Vamos analisar esse empate em 1-1 com o Internacional. Antes vocês viram aí a introdução que aconteceu hoje durante o dia em uma praia qualquer aqui do Rio de Janeiro. A imprensa, a torcida engasgada com o atual presidente, o Pedro Paulo, o Pedrinho, como ele é mais famoso, conhecido, devido à última entrevista coletiva dele, que ele mais se defendeu que apresentou soluções. Nós vamos falar desse empate, vamos falar da arbitragem, mais uma vez ela aparecendo, sendo a protagonista do espetáculo que não deveria ser. Vamos falar sobre Pablo Vaete, vamos falar sobre Léo Jardim, vamos falar até do Thiago Mendes, que entrou de cara tomando cartão. Mas um jogo que o Vasco entrou na partida já sob pressão, né? Já que estava na zona de rebaixamento, né? Com 14 pontos na 17ª posição, precisando pontuar para sair e recolocar o Santos na partida. E um início do jogo que me surpreendeu, o Vasco envolvendo o Internacional, nem parecia que o jogo era no Beira-Rio, propondo o jogo, criou pelo menos 3 oportunidades, 2 com o Vaete, uma cabeçada que ele não acostuma a perder, que o Rocket rezou para que a bola fosse para fora, né? Ele fez aquele golpe de vista que não dava para ele chegar nela, e a bola saiu, né? Deveria ter entrado no cantinho, mas ela saiu tirando tinta da trave. E outra que o Ryan deixou ele na cara do gol, e ele chutou por cima do travessão. E teve uma outra também com o próprio Ryan. Aí, de tanto desperdiçar, o Ryan aproveitou, já lá caminhando para os 36 do primeiro tempo, quando ele recebeu um belo lançamento, avançou em velocidade, invadiu a área. Ele podia até ter tocado para o Vaete, mas ainda bem que ele optou pelo chutou cruzado, abriu o placar. E depois do gol, até então o Internacional tinha dado trabalho para o Léo Jardim, o Vasco recuou e o time da casa que passou a tomar maior iniciativa da partida. Aí teve bola na trave, teve defesa do Léo Jardim, e mais o Vasco contra-atacava. Uma delas, uma bola mal rebatida, o DVD quase ampliou, chutou, o Rocket mandou para o escanteio. Não, aliás, um primeiro tempo sensacional do DVD, né? Ele era uma válvula de escape pela esquerda e o Ryan pela direita, né? E pelo que vai, entrou numa fase terrível, né? Porque até os lances que ele acostumava a aproveitar. Mas eu vou voltar a falar do argentino. Ele não tem aproveitado, e no segundo tempo o Vasco se retraiu, né? O Internacional pressionando, mas o Vasco até que se protegia bem, né? Só que vacilava quando tentava contra-atacar, até que já caminhando para o final do jogo, o seu Léo Jardim, que já tinha um cartão amarelo por retratar o tiro de meta, se machucou. Ou pelo menos se argumentou que estava machucado. Ele estava sentado, pedindo atendimento médico. O árbitro negou e expulsou o Léo Jardim, alegando cera do goleiro vascaíno.
Bom, eu não sabia que esse Flávio Rodrigues de Souza, olha aí, a criatura, e que já tem um histórico polêmico. Ele adora dar cartão em goleiro, alegando justamente cera, que ele está no corpo de um atleta, que ele é médico, para saber se o jogador está com dor, se ele está simulando para fazer cera para o tempo passar. A comentarista da SPN Brasil, ela mesma, comentarista de arbitragem, ela mesma se mostrou surpresa com esse tipo de divisão do árbitro, veja. Eu não vejo, nunca vi, pelo menos não me lembro de uma partida que o árbitro viu simulação e jogadores reclamando de dor, pedindo atendimento médico. E com a menos, né, já que o Nuno teve que sair para o Daniel Fussato entrar, não, com um homem a mais, já que o Inter pressionou, mas não dava para o Vasco segurar o resultado, até que uma bola bate e rebate entre o ataque no Inter e a defesa do Vasco. Vaes foi tentar ajudar a defesa, parou a bola, em vez de ele puxar para tentar empurrar um contra-ataque, ele, no toque, acabou dando agitando para que o Cabral chutasse de primeira e acertasse o gol. Fez gol contra o Fluminense, deu assistência para o gol do Internacional. O Vaete é o tipo de atacante puramente conclusão. Não queiram que ele saia da área do adversário para ajudar na marcação, para tentar fazer um pivô e tentar puxar um contra-ataque. Primeiro, até porque ele não tem velocidade para isso. E não tem recursos técnicos. Se ele precisar driblar, ele não vai saber fazer. É um cara que, né, eu não discordo que fala que ele só sabe jogar com a cabeça. Ele sabe com o pé, mas o que ele sabe com o pé é apenas chutar. Muito se deve também porque ele é dos poucos atletas profissionais que não passaram pela divisão de base. Muita coisa que ele poderia ter aprendido, muita coisa que ele poderia ter desenvolvido. Não teve essa oportunidade, porque não teve divisão de base. Quando ele teve seu primeiro espaço no futebol, já como um profissional, ele chegou a pensar em fazer faculdade de educação física, inclusive. E tem jogo que você é um tipo de jogador de característica do Pablo Vaete, puramente conclusão, não dá. Ou até que no início dá, mas em determinado período do jogo você vai precisar tirar ele e botar um jogador de ataque mais dinâmico, que saiba acelerar o jogo, né, dar rapidez ao ataque. E quando, antes mesmo da expulsão do Léo Jardim, era para o Fernando Diniz ter trocado o Pablo Veste, ter botado um jogador de mais dinâmica, pode ser até o
Rosa Russo, que eu não sou muito fã não sou fã do angolano, mas mas é um jogador que pode tentar acelerar o jogo, deixar um Ryan mais para dentro da área e botar assim, esse jogador, o Garré mesmo, para tentar acelerar o jogo. Não era um jogador, não era um jogo, a partir da metade do segundo tempo, para o início deu, mas depois não dava, mas era uma peça que deveria ter sido sacada. Eu nem falo do lance, do gol, do Internacional, que ele acabou ajeitando, mas sim da história tática que o jogo pedia. E você sabe o porquê. O Vaeste é intocável, não é substituído. A não ser que é para poupar, para usando um próximo jogo, a não ser que o jogador peça. Segue intocável. O Léo Jardim vai precisar da versão dele. Ah, Thiago, milhões de goleiros fazem o que o Reis fez. Inclusive o Rossi, ano passado, na final na Copa do Brasil, fez isso. Se ele estava com dor mesmo, se ele admitir que fez cera, por um lado, não deixa de ser burrice dele, já que ele estava amarelado. Ainda assim, volto a dizer, o senhor Flávio Rodrigues não é médico, deveria ter chamado o atendimento médico e ele ficar perto, observando a interação entre o departamento médico e o atleta, para saber se tratava de uma cera ou não. Mas eu espero que esse árbitro seja punido pela CBF, apesar do Pedrinho Escabá, que é amigo desse novo presidente da CBF, Samir. Eu quero ver agora se o Vasco tem representatividade dentro da CBF para punir esse árbitro. Eu imagino que só vai sair uma nota de repúdio, talvez uma nota de repúdio mais amena, mais educada, do que quando ele faz nota tentando atacar a imprensa, como eles fizeram com o Tabo Smith do Globo Esporte, na matéria que ele fez, para depois a própria visão dele, a tabela dele de dívida quitada, dívida ainda para ser pagas, acabar, no fundo, confirmando aquilo que o Tebrum apurou lá no Globo Esporte. Que eu até ironizei, porque na linha cinza, que as dívidas, né, do Vasco com os empresários, no cálculo, o Tebrum deu 30 milhões, e pelo cálculo ali da tabela deu 29 milhões e meio. Que bom, 30 milhões é 29 e meio. Meu Deus, não sei como eu estou aliviado. De manhã eu não espero que eles puderem uma nota atacando na CBF, como faz quando eles não gostam de determinada matéria e atacando um jornalista. Porque se o Tebrum não tivesse provado, inclusive a mentira da diretoria, que eles não foram procurados, né, ele mostrando os prints da conversa do Zap, que a diretoria avisou, mas não respondeu, simplesmente ignorou. Tebrum Smith, como se o jornalista do Globo Esporte tivesse
feito alguma conversa pessoal, coisa de trabalho, e simplesmente ignoraram o cara. Pô, poderia falar, ó, qual é o seu prazo, que a gente trabalha com prazo, para você fazer a matéria, que a gente vai aqui apurar e depois a gente retorna a você. Seria esse papel, não estou falando da assessoria, que é do Vinícius, da Patrícia, que é a assessora da presidência, não é do Matheus, eles são fera mesmo, mas eu falo da direção em si. Eles poderiam falar, qual é o seu prazo? Calma que a gente vai te responder. Mentira, existe um prazo. Quando não é com TV, quando vocês ouvem e veem, né, ou no caso, uma âncora de um telejornal dizer até o fechamento dessa edição, a assessoria do lugar tal não respondeu. Foi o que aconteceu com o Tábua, eles simplesmente não responderam. E depois fizeram uma nota atacando o jornalista. E eu espero que o Vasco vai fazer uma nota dessa, mas vai fazer uma nota de repúdio e vai ficar por isso mesmo. Porque é representatividade dentro da CBF, o Vasco não tem. Pedrinho, prove que eu estou errado. Vou adorar dizer que eu estou errado. Bom, se tratando fora de casa e por ter tido um jogador a menos, eu diria que foi um resultado ruim. Saiu da zona, não dá para relaxar, um pontinho só. Se não tivesse vencido, teria ido para 17 pontos. Ainda não daria para relaxar. Na verdade, não dá para relaxar, ninguém dá para relaxar até chegar aos 45 pontos. Mas seria a segunda vitória fora de casa, daria aquela moral. E houve esse lance, no mínimo, Moreno. De uma certa forma, eu não culpo já. Quando eu li a matéria no CTPT, que não foi na CTPT, eu descobri, foi na Piauí, né? Ainda sobre a gestão do ex-presidente da CBF, as prioridades deles, que a arbitragem não estava entre as prioridades. Não tinha dinheiro, mas tinha dinheiro para pagar mesada generosa a presidente das federações e outras federações até que não tem grande representatividade dentro do futebol brasileiro. Mas era importante. Mas, inclusive, os exames físicos e árbitros foram online, porque não tinha dinheiro para pagar passagem aérea para os árbitros virem. Mas online, Flávio Rodrigues, dá uma corridinha aí para mim ver, 5 minutos, daí, online, porque não tem dinheiro. Depois que eu li aquela matéria, fica difícil eu criticar os árbitros, que eles não têm material humano decente para trabalhar. E continuo defendendo a regulamentação da profissão árbitro de futebol. Eles não respiram aquilo que eles fazem no final de semana. Durante a semana, um é eletricista, outro é professor, outro são variados, outras profissões que cada um faz.
atividade que eles têm durante o dia, não dá tempo para eles ir na academia, malhar, tratar fisicamente dos seus corpos. E fica difícil, daí pior aí, né, depois de eu ter lido essa matéria na Piauí, cuja a prioridade da CBF, daquela questão, não era a arbitragem. Espero que esse novo presidente amigão do presidente Pedrinho tenha. Até esqueci de botar o microfone, tão revoltado que eu tô. Meu Deus do céu. Eu já espero também na entrevista coletiva que a gente vai repercutir para o nosso Despertar Vascaíno. Ainda vai ser na íntegra, no grande Marcos está de férias. Será que o Pedrinho veio? E eu quero uma atitude prática, não falar que vai fazer e acontecer na coletiva e na prática não fazer nada. Mas, enfim, pelo que foi o resultado, né, dos dois tempos, em parte justo, mas dava para vencer se não fosse a arbitragem polêmica e algumas escolhas do Fernando Diniz, como não substituiu o Vaete, que é um jogo que ele, né, no decorrer da partida, não estava sendo mais útil à equipe. Já que o time havia se recuado, né, não estava na dinâmica do primeiro tempo. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, o papo editorial e o boa noite, com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.